Bom dia, alunos. Sou o professor Hugo César Alves e eu leciono filosofia. Nessa aula iremos abordar o mito da caverna. O mito da caverna é um texto elaborado por Platão ainda lá na Grécia Antiga. E no texto, Platão descreve um diálogo que ocorre entre Sócrates, um outro filósofo que foi mentor de Platão, e o jovem estudioso Glauco, um estudioso interessado nos ensinamentos de Platão. No texto, Platão ele descreve esse diálogo, então daí Sócrates começa a pedir para o Glauco imaginar a seguinte situação. Existe uma caverna onde prisioneiros estão aprisionados desde criança, com o pescoço, as mãos e as pernas presas, e eles só têm a visão do fundo da caverna. Eles não têm a visão do mundo exterior, da parte do início da caverna. E atrás deles, no início da caverna, há uma fogueira, e essa fogueira ela projeta luz no fundo da caverna, ou seja, assim, outros indivíduos passam alimentando fogo, fazendo transporte de mantimentos, essas coisas assim, passam entre a fogueira e acabam projetando sombras no fundo da caverna. Então, esses prisioneiros só conhecem isso. Eles ficam imaginando que são aquelas coisas, aquelas sombras que eles vêem no fundo da caverna. Eles não têm o conhecimento de outras coisas, eles só têm o conhecimento dessas sombras. Certa vez, um desses prisioneiros consegue se libertar das correntes e consegue fugir da caverna. Inicialmente, a luz do sol, por ele ter ficado desde pequeno no escuro, a luz do sol incomodava muito ele, as cores que ele conheceu, ele só conhecia algumas cores, a maioria escura, ele dei vários tons de cores. E outros indivíduos, que ele só conhecia os indivíduos outros prisioneiros, conheceu outras pessoas, pessoas novas, assustou eles. Inicialmente ele ficou assustado com tudo aquilo que ele acabou conhecendo, toda aquela novidade. E quase o fez voltar para a caverna. Porém, com o tempo ele começou a se admirar com todo aquele novo conhecimento, com todas aquelas novidades, novos sabores, comidas novas, pessoas novas, Então ele foi ficando maravilhado com tudo aquilo lá. E ele ficou entusiasmado. Também, além por causa do entusiasmo e por compaixão, ele resolve voltar para a caverna e contar tudo todas aquelas novas verdades que ele acabou adquirindo, todo um novo conhecimento. E ficou entusiasmado e quis repassar aquilo para os outros prisioneiros. Então, só que o que acontece? Quando ele volta para a caverna e conta toda a verdade para os prisioneiros, esses prisioneiros não acreditam nele. Acharam que ele estava mentindo, ou pior, que ele estava louco. Então, no final, acharam que ele estava realmente louco. E resolveram matar, e mataram o fugitivo. Por quê? Porque eles achavam com medo dele estar passando, que outras pessoas também ficassem insanas com os conhecimentos que esse ex-prisioneiro estava passando. Então eles resolveram matar para controlar os perigos da insanidade. Então Platão começa a fazer uma interpretação desse mito da caverna, desse próprio diálogo que ele descreveu. Para ele, a caverna simboliza o mundo onde todos os seres humanos vivem. As sombras projetadas representam a falsidade dos sentidos, Então, a gente está muito naquilo que a gente vê e não tenta interpretar as situações. A gente está muito no que vê, escuta e não vai mais a fundo da coisa, Não questiona aquilo. E as correntes representam os preconceitos e as opiniões, que a gente que a gente se aprisiona a elas, que a gente fica preso a elas e não tenta conhecer o novo,
não questionam isso. Então, assim, de certa forma, para Platão, esses preconceitos, essa opinião, eles aprisionam a humanidade à ignorância e ao senso comum, né? Platão descreve, né, a importância do senso crítico, a razão para que todos os indivíduos possam se libertar das correntes e buscar o conhecimento verdadeiro. Então ele acredita que todo mundo tem que ter um senso crítico, todo o ser humano tem que ter um senso crítico e não se ater ao senso comum e às opiniões. Ele tem que sempre questionar, né? O prisioneiro que se liberta, para Platão, com esse prisioneiro é o filósofo, que é o ser que tenha o objetivo de libertar o maior número de pessoas da ignorância. Já o desfecho trágico é uma referência ao próprio Sócrates, né, que é mentor e mestre, né, de Platão, que acabou sendo julgado e condenado à morte justamente pelo crime de corromper os jovens e o seu senso questionador. Então, os atenienses mandaram Sócrates para a morte justamente porque ele fazia esse papel do filósofo de tentar tirar o maior número de pessoas da ignorância. O mito da caverna é uma tentativa proposta por Platão para explicar a condição da ignorância em que os seres humanos se aprisionam aos sentidos e aos preconceitos que o impedem do conhecimento da verdade. E esse mito ele é atual porque assim ele pode ser interpretado da seguinte maneira: alguns ao não querer, pode ser uma crítica às pessoas que por preguiça ou falta de interesse, né, ou até por má vontade mesmo, eles acabam aceitando as ideias de outros, impostas por outros indivíduos, por algum povo dominante, alguma coisa assim, alguma autoridade, e resolvem não questionar aquilo, né? É imposto aquilo lá para eles, eles não questionam, eles aceitam. Então pode ser uma crítica aos indivíduos que por preguiça, falta de interesse ou até mesmo medo acabam aceitando as ideias, né, impostas a eles por outros grupos. E isso você pode ver vários casos, né, na história, né? Você pode ver o Galileu, por exemplo. O Galileu não ele que descobriu, né, que na verdade o Sol era o centro do sistema solar e não a Terra, né? Então ele falava que a Terra girava em torno do Sol, os outros planetas giravam. Ele no final a ignorância do povo daquela época quase o levou à morte. Ele teve que questionar o próprio ensinamento. Ele colocou em questão o próprio ensinamento e falou que aquilo não era verdade, senão ele ia morrer. Outro caso que a gente pode ver também, como exemplo, é o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim. Até hoje, pessoas que viveram na Alemanha Oriental, que ainda questionam por que houve uma divisa, que houve uma reunificação das duas Alemanhas, né? Que ainda falam que antes que esse conhecimento só piorou a situação, a nova vida só piorou a situação. E a gente pode ver um outro exemplo também da Coreia do Norte. A Coreia do Norte talvez aconteça a mesma situação. Se algum indivíduo fugir da Coreia do Norte e voltar e falar as verdades, tudo que ele adquiriu, ele pode ser morto. Porque até por não acreditarem naquilo lá. Que é tanta a história que eles acreditam que até que a família Kim são deuses, né, na Terra, que acabam que questionar aquilo lá, né, alguém que traga novas verdades para eles pode acabar sendo morto pelos próprios cidadãos. Então, assim, isso mostra o quão importante é o mito da caverna
e o conto ele é atual.